Como encontrar o meu propósito? Essa com certeza é a pergunta da vez, assim, né? Muitas pessoas estão buscando aí saber e querendo viver pelo seu propósito. É um assunto super falado, então eu vou contar pra vocês como que eu descobri o meu propósito e como que você também pode descobrir o seu. Tá escrito na Bíblia, nessa parte, quem busca, encontra. Então, se você está buscando, você sente essa necessidade, né, de saber o seu propósito e viver por propósito, então com certeza você vai encontrar. E será que é fácil assim? Vou te explicar aqui como que eu fiz para buscar o meu e assim você vai tirar uma conclusão de como você também vai buscar o seu. A primeira coisa que eu quero falar para você, gente, que quando a gente tá nessa busca de propósito, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a gente tem que viver o processo. E sim, gente, a sua maior dor tem intimidade com o seu propósito. Então essa é a primeira dica, assim, a dica de ouro que eu vou dar para vocês, é que a sua maior dor tem intimidade com o seu propósito. Explico. Ao longo da nossa trajetória, a gente vem sendo moldado para a gente viver o nosso propósito, né? Aquilo que a gente nasceu para viver aqui na Terra, a nossa missão de vida aqui, como se Deus tivesse escolhido, né? A gente falava, ó, vai lá e faz tal coisa, entendeu? Então são essas as pessoas que vivem por propósito. Eu acredito, como o Thiago Brunet diz, né, que Deus é o lápis que escreve, né? E o homem, com as suas atitudes, com o livre-arbítrio que ele nos deu, é a borracha que apaga. Então eu acredito muito nessa parte, por isso que eu acredito que muitas pessoas se perdem ao longo do caminho, né? E esquecem da sua identidade. Eu vou falar um pouco aqui pra vocês também sobre isso, né? Se a gente não tomar cuidado, o mundo vai nos moldando e a gente acaba perdendo grande parte aí da nossa identidade. Então, se a gente não tiver conectado espírito, mente e corpo, né, na minha busca de propósito, pelo que eu entendi, acredito muito nisso, que se a gente não tiver conectado essas três coisas, então é grande o risco da gente perder a nossa verdadeira identidade, né, que eu acredito que está ligada em Cristo, e é grande a chance da gente se perder no meio do caminho e não viver o nosso verdadeiro propósito. E o que a gente foi destinado a viver? Eu acredito que planos de bem e não de mal o Senhor fez pra gente, né? Primeiro você vive todo um processo, desde a sua infância, né? A gente vai sendo moldado, testado, pra gente poder viver lá na frente, ter as experiências, né, certas, pra gente viver o nosso propósito lá na frente. Vários exemplos aí na Bíblia, né? Por exemplo, José do Egito, né, que sofreu coisas assim muito grandes, muito tristes, né, até chegar ao propósito dele, né? Foi mandado para o Egito, enfim, no final ele fala: não foi vocês que me mandaram para cá, foi o Senhor que me mandou para vos preservar em vida, né? Então o José tinha esse propósito, né? O Davi também, quando o Saul perseguiu ele, enfim, ele fugia, depois guerreou, enfim, fez várias coisas até reinar, né, ser o maior rei de Israel e ter um nome assim afamado até hoje. Então acho que esses são dois grandes exemplos aí, né, a Ruth, enfim, várias mulheres, a Esté, por exemplo, dar um exemplo aqui de mulher, a Esté, enfim, vários homens e mulheres, né, que estão escritos ali na Bíblia. Você lê a história deles e vê toda a sua trajetória, né, tudo que Deus falava com eles também. Então por isso que eu acredito que é muito importante a gente estar conectado também o nosso espírito, né, a nossa mente, o nosso corpo, por conta disso, né? Então se a gente for ler a Bíblia, a gente vai ver que a nossa conexão total é com Deus. Então o nosso propósito vem dele, com certeza, né? O nosso propósito vindo de Deus, então é importante você sempre estar ali buscando, em oração. Quando eu falo que a sua maior dor tem intimidade com o seu propósito, é isso, né? Porque esses homens passaram dores grandes até chegarem ao seu propósito. E foram ali, consequentemente, moldados durante esse processo para poderem viver aquilo que eles foram destinados para viver e ter, tipo assim, uma missão mesmo de vida, uma função aqui na Terra importante para Deus e para a humanidade também. Então, dando o meu exemplo, eu passei por muitas coisas desde a minha infância, assim, que vieram me moldando, né? Até agora, na fase adulta, depois de casada, enfim, eu fui percebendo algumas coisas ali, algumas dores que eu tinha, que eu carregava desde a minha infância. E essas coisas foram me apontando
qual era o meu destino, né? Só que assim, eu sempre ficava assim na dúvida e tal. Então foi que nos últimos dias eu comecei a buscar mais em oração, lendo, fazendo a leitura da palavra, ouvindo coisas que me edificavam, li alguns livros também, né? Por exemplo, aquele do Tiago Brunet, Rumo ao Lugar Desejado, tem outro também sobre propósito, descubra o seu propósito, acho que alguma coisa assim. E esses livros também me ajudaram, né, nessa parte, lá eles até falam, né, sobre algumas coisas que eu tô falando aqui pra vocês. E eu via também que eu não tinha muita inteligência emocional, era uma pessoa bem assim, sem inteligência mesmo emocional. Já passei por uma época assim que eu não conseguia nem me expressar, não conseguia me apresentar. Ou quando eu ia falar alguma coisa assim também pra alguém, por exemplo, eu sabia de alguma coisa e eu ia explicar, a pessoa vinha e me chamava de professora, é a professora tal. E aí eu comecei, peraí, tem alguma coisa aqui e aqui. E eu sentia dor naquilo, sabe? Falei, cara, eu só quero, tipo, falar o que eu aprendi, falar o que eu sei, né? Para algumas pessoas próximas a mim, as pessoas tipo ficam me tirando sarro, me chamando de professora. Eu falei, cara, eu tenho alguma coisa conectada com o ensino. Eu já comecei a sacar por aí, e eu recebi também uma palavra. Muito importante você se expor nesses locais que você vai ter ali uma dispensação de algum apontamento do seu destino. Por exemplo, quando eu era mais nova, eu tinha uns 12 anos, eu recebi uma palavra sobre a minha vida, né? Então, ali eu comecei a ligar os pontos, mas para falar bem a verdade para vocês, nos últimos tempos eu tinha até me esquecido, assim, meio que esquecido, sabe, assim, não me lembrava muito dessas promessas. E aí, buscando agora, passando por outros processos, e às vezes eu ficava me perguntando, meu Deus, por que eu tô passando por isso, né? Não era pra mim estar passando por isso, né? Às vezes ficava me questionando. E aí eu sempre escutava uma voz que me falava, isso que você tá passando é pra ajudar outras pessoas lá na frente. Aí orando e buscando e tal, aí outro dia o Senhor veio e tipo assim, quando eu passei todo aquele processo de 3 anos pra cá, eu tenho buscado muita inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, sabe? Esse tipo de coisa. E a busca mesmo pelo meu propósito e a minha verdadeira identidade. Eu tinha esquecido totalmente, sabe? Parece que foi uma coisa assim que tampou a minha mente. Talvez por me afastar um pouco assim, né? Desconectar um pouco do espiritual, de verdade, né? E da intimidade mesmo com Deus. E eu era uma pessoa que eu vivia assim, esquecida daquelas promessas. Quando o propósito se revelou, assim, me encontrou mesmo, assim, falou, você é isso, isso e aquilo, sua identidade é essa. Eu tenho, sabe? E Deus começou a falar aquelas coisas assim comigo, eu, só Ele mesmo, assim, na intimidade. E seu propósito é esse. E eu falei, cara, faz muito sentido. Então foi essas coisas assim, foi quando eu falei, cara, eu tinha desejo de vir pro YouTube, eu tinha facilidade de falar, essa facilidade na comunicação, tinha essas dores, né, das pessoas falar que eu era professora e tudo, tal, né, tipo, me chamando de sabichona, entendeu? Sendo que às vezes, às vezes não, todas as vezes as minhas intenções foram de ajudar. Eu tenho essa facilidade também de servir as pessoas, entendeu? Então foi no meio do processo, gente. Então vocês têm que viver o processo. Tudo que aquilo que a gente está vivendo, muitas das vezes que a gente tá achando, é difícil, isso tá difícil, aquilo tá difícil, não, né? Calma, que aí vai vir o seu propósito vai ser revelado ali. Então, muita atenção, se você está buscando aí o seu propósito e começar a, tipo assim, viver algumas coisas que parece não ser normal, é por conta que o seu propósito vai ser revelado, você está sendo moldado, você está sendo, tipo, lapidado ali para o seu propósito ser revelado, e lá na frente você ajudar outras pessoas. E eu também acredito que o nosso propósito sempre está atrelado a servir as pessoas, né? Porque no final, servir a Deus é servir as pessoas. Quando a gente encontra o nosso propósito, é para servir o reino de Deus, né, aqui nessa terra. Então, a gente vai somar em alguma coisa para o reino dele aqui nessa terra. E para a gente servir, para a gente doar, né, alguma coisa que a gente sabe, um conhecimento, enfim, uma ferramenta. E às vezes a gente vivendo o nosso propósito também, né, muitas pessoas vivem das suas riquezas, dos seus ganhos, né, de uma sabedoria ali que a pessoa tem de empreendedorismo, alguma coisa assim, para servir mesmo a sociedade, o mundo, empregar pessoas. Enfim, gente, cada um tem o seu propósito, né? Então
Tem gente que muitas das vezes vai servir só no material, por exemplo. Enfim, outros já são mais pro lado assim, que tem mais facilidade no lado ali de empresas. E também são muitas pessoas que têm esse lado mais humano, assim, também de ajudar. No final é tudo, né, ou material, ou espiritual, ou para edificação da alma, ou para edificação da carne e de sobrevivência das pessoas, como foi o caso de José do Egito, é tudo para a honra e glória de Deus. Então acho que é isso importante a gente saber aqui. Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito, muito mesmo que vocês tenham gostado. Eu procurei assim trazer bastante clareza aqui para ajudar vocês. Deixa o seu like, você me ajuda bastante. Se inscreva aqui no nosso canal também, que nós vamos ter mais conteúdos como esse sempre aqui. Fiquem com Deus, um beijo e tchau!